E, portanto, sem demoras, passaria a palavra à Federação Nacional dos Médicos. É a primeira entidade que eu tenho aqui e, portanto, tem 10 minutos. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem convidado. Uma coisa é discutir politicamente ou ideologicamente o que a gente pensa sobre o Serviço Nacional de Saúde, como ele deve ser gerido, se há ou não limitação de setores e se há ou não uma gestão democrática e participativa dos trabalhadores em vários sítios. Os EPS, os SPAs e os hospitais de parcerias público-privadas enfermam todos pelo mesmo tipo de estrutura em termos de organizacionais. Muito pouca participação democrática, toda a gente que é diretores de serviço são todos nomeados pela administração, não há qualquer capacidade de contraposição e não há sequer concursos públicos para ocupação de cargos por meritocracia, são todos por convite. Tanto no público como no privado, e tanto os PPs como tudo isso. Agravando-se a situação que nós temos na negociação com o atual Ministério. Isto é, desde há 3 anos tentamos resolver problemas relacionados com a regressão da situação que nós tínhamos com o anterior Governo, que era em relação às horas, das 12 horas de urgência, de novas grelhas salariais, da participação, da mudança da gestão democrática, da aplicação do CIADAP de outra forma, da penosidade e da reforma, não conseguimos negociar nada, e ainda por cima com uma coisa gravíssima, que é que o atual Governo recusa-se, porque já sabemos que está guardado no gabinete do Sr. Ministro do Trabalho, recusa-se a negociar um acordo de empresa com o Hospital do SAMS. Portanto, isto já conseguimos saber, de fonte segura. Portanto, neste momento é o único acordo de empresa que é-nos recusado em termos nacionais. Porque já fizemos acordos de empresa com as Misericórdias, fizemos com as 3 parcerias público-privadas, depois falarei sobre a qualidade e o modelo e a avaliação, e estamos em curso para acabar com a avaliação da parceria público-privada de Louros, que ainda não conseguimos fazer. O que poderemos dizer disto é que o que se passa na avaliação que fazem das parcerias público-privadas, não há auditorias nem internas nem externas fundamentadas, nem há inquéritos de satisfação, nem à população utente e nem às pessoas que lá trabalham. Portanto, depois, em relação aos GDHs, como a pergunta foi aqui feita, é altamente discutível, porque eles combinam uma contratualização, coisa que não acontece nos hospitais públicos, EPS ou SPAs, de que têm que fazer X consultas, é só por numerização. Portanto, o problema aqui tem a ver com a estatificação e não com a qualidade, quer dizer, com o número. Portanto, atingem o número tal de consultas, o número tal de exames complementares de diagnóstico e depois deixam de realizar este tipo de exames. Isto acontece em várias PPs, nomeadamente a PP de Cascais, que eu conheço de sobremaneira bem, e em relação a outra PP, que é o hospital da Vila Franca, mas aqui de Cascais então com maior pormenor, até porque assinamos há muito pouco tempo isso, acontece com frequência no último, mas isto há algum tempo, não é de agora, portanto isto é de há alguns anos, acontece no último mês do ano, a maior parte das vezes não nos marcam consultas, nos marcam exames, inclusive fecham camas. E, portanto, os doentes que aparecem, que são da área desse hospital, dizem que a faturação foi atingida e que, portanto, têm que ser transferidos ou para o Hospital São Francisco Xavier, ou para o Egas Muniz, ou para o Hospital Santa Cruz. Portanto, isso é uma coisa conhecida entre nós, que é evidente quando os senhores deputados vão falar com os diretores que são nomeados pelos próprios gestores dessas empresas, não vão estar a dizer mal do seu próprio patrão, até porque existe um contrato, têm contratos de trabalho que dizem claramente, se não forem respeitosos e puderem a causa essa situação, terão despedimento por justa causa. Portanto, eu acho que esse problema não pode ser por aí. Terá que ser como se fazem em todos os sítios modernos e democráticos, que é fazer inquéritos de opinião à população utente e à população trabalhadora, de forma duplamente cega, para se avaliar de facto o que isso acontece. Em relação às GDHs, é muito difícil, por exemplo, é difícil comparar o GDH do Hospital Cascais, que tem metalurgia, mas é uma coisa, comparar com o Hospital, por exemplo, da Amadora Sintra, quer dizer, são populações mais ou menos parecidas, e qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que neste momento, com o acordo de empresa que nós criamos, começou a haver a possibilidade de nós exigirmos o cumprimento do despacho compensatório, das horas, das equipas dedicadas. O que não acontece no Hospital Amadora Sintra, que recorrem, mas no Hospital Cascais, tanto como no Hospital Amadora Sintra, ainda recorrem com frequência, mas agora muito menos por causa das equipas dedicadas, como o Governo já podia ter resolvido, a questão das empresas de prestação de cuidado temporário, que constituem equipas em que 2 são dos quadros, como acontece, por exemplo, no Hospital Garcia da Horta, e depois 80% das outras pessoas são todas de prestação de trabalho temporário. É evidente que isto não há equipa multidisciplinar, não é o Conselho Médico que decide as equipas, são os diretores
como eu já disse em várias situações, são os diretores dos recursos humanos que contratam individualmente as suas equipas. Muitas vezes os chefes de equipa dos EPEs nem sabem quem são. E em relação aos hospitais desta desprestígio público ou privada, com o acordo de empresa isso é possível. Em relação ao Hospital de Loures, a situação é completamente igual ao que se passa com o Hospital da Amadora Sintra ou com o Hospital Garcia de Horta. Nos outros, começou a haver uma melhoria significativa em alguns setores, nomeadamente na urgência. Porque o grande problema aqui do nosso país, como não funcionam os cuidados primários de saúde e as consultas externas, tudo se afunila na urgência. E a urgência é constituída fundamentalmente por uma ou duas pessoas com qualidade e depois 90% das outras pessoas são de trabalho temporário, ou não são pessoas qualificadas. O que é que nós temos tentado exigir nos acordos de empresa? Que as pessoas que fazem parte das equipas dedicadas, isto está criado e está feito, só têm que ter o grau de especialista, têm que ter um horário definido que são 36 horas, depois têm direito a descansos compensatórios próprios para vestirem a camisola e serem melhores. O que é que acontece nos hospitais EPEs? São internos do ano comum, são internos do complementar, são médicos indiferenciados que asseguram as urgências. Então, pior ainda, não já nem para não falar no Hospital de Santiago Cacém, o Beja Porto Alegre, porque esses são problemas então ainda muito mais complexos, porque também não há PPs constituídas em pequenos hospitais de província para se conseguir fazer uma comparação que era mais fácil. Só para dizer o seguinte, que isto tem a ver com a nossa estrutura cultural, com a nossa posição, mas também tem a ver com a gestão que se faz e com a participação das pessoas, isto sendo tudo por nomeação, é muito difícil melhorar a situação. Agora, o que se pode dizer é que há falta de médicos. Eu estive a ver que os números de maio, evidente que houve uma mudança, os SPP receberam mais 10% do que receberam em maio do ano passado, quer dizer, fazendo tipos comparativos, o que não acontece que os hospitais EPS ou SPAs, nomeadamente, se não resolvendo o problema da motivação dos trabalhadores da saúde, que é pagando melhor, criando uma situação de limitação de setores que a gente defende, como FNAM, a limitação progressiva em que as pessoas optem de forma a terem ordenados muito melhores para não terem 50 empregos e horários de 20 horas aqui e acolá, e que os cargos de direção sejam feitos por meritocracia e por concurso público, para impedir que as pessoas que estão à frente dos serviços não dão exemplo e que, portanto, combinam estratégias de horários e de funcionamento que põem em risco tudo. Por isso, só para acabar, se vocês fossem ver as escalas da urgência ou as escalas dos blocos operatórios dos hospitais EPE, a maior parte dos dias não há dia nenhum que não falte um anestesista. O que acontece nas PPs também acontece, mas essas escalas também não são tornadas públicas. Portanto, a forma de gestão de um lado e do outro, há uns que encobrem mais coisas. Não há uma gestão transparente, como não acontece na nossa administração, infelizmente. Portanto, nós temos a caminhar para uma participação maior da população utente, de quem trabalha, e tornar a gestão mais transparente. Mas eu acho que as PPs não têm acrescentado nada, porque têm mais capacidade, têm mais dinheiro, e neste momento com os acordos de empresa têm uma vida mais estabilizada, ao contrário do que acontece. A PP do Hospital de Loures não difere em nada da EPE. Até trocam os funcionários médicos, trabalhadores médicos, muitas vezes vão do Hospital Garcia de Horta para Loures e Loures e vice-versa, tem a ver com os ordenados. Nós temos maus ordenados e eles pagam um bocadinho mais. Sobretudo os diretores de serviço ganham imenso. Portanto, ao contrário dos diretores de serviço dos hospitais EPEs. E isso motiva muito menos as pessoas. E, portanto, o que há é fazer, e quer esta satisfação como devem ser feitas, avaliações qualitativas e não quantitativas, mas isso é para todos os setores, em relação ao GDH, e que a participação seja muito mais evidente e que, se não caminharmos para a alimentação de setores do público e do privado, vamos ter uma situação muito grave no futuro, porque vamos ter médicos indiferenciados e quase desempregados e faltam-nos médicos na maior parte dos sítios nas zonas de Lisboa. Eu lembro-me do Sr. Deputado na última semana que veio cá falou sobre o conforto, mas o conforto tem muito a ver com a motivação que nós criamos em relação temos uma equipa definida e polidisciplinar e querer trabalhar e defender e isso nas PPs pode acontecer com estas equipas dedicadas, e nos serviços públicos o que toda a gente quer é não fazer bancos de urgência, e, portanto contratam sempre pessoas do mais indiferenciado e do mais novo, e isso fica mais caro ao serviço de saúde. Se fossem fazer uma análise, que isso é que é a questão correta, dos reinternamentos, das idas à urgência do mesmo doente num espaço de uma semana, do número de exames que fez, é um preço verdadeiramente incrível. E para terminar, estive aqui a ver um número que é assustador, que como vocês sabem, a maior parte dos hospitais públicos já não têm radiologista de presença física a partir das 20 horas, já não têm, excepto o Santa Maria e provavelmente o ZUC e o Hospital de São João, provável. Os outros...
Pronto, mas isso só para ficar com esta ideia. E bem, e o orçamento que foi pago de maio do ano passado para este ano para a radiologia convencional passou de 5 milhões para 12 milhões, o que quer dizer que isto beneficia as empresas privadas ligadas à telemedicina, não dão formação às pessoas, porque os serviços de radiologia, se não têm gente para formar de presença física, não vão ter, os doentes são sujeitos a radiações e não se fazem os diagnósticos atempadamente e corretamente. Portanto, urge resolver este problema das grelhas, da negociação, da definição de setores e melhoria fundamentalmente na contratação coletiva dos trabalhadores das EPEs e da SBPAs. Obrigado.